Eu não sei você, mas eu sempre admirei o estilo do environment dos animes. Desde aquelas pinturas à mão feitas nos anos 90 e 80 em Naruto e Dragon Ball, até os cenários que muitas vezes utilizam 3D para facilitar a produção dessas animações. Eu sei também que muitos de vocês têm o sonho de trabalhar com animação e alguns até de criar suas próprias. E nesse vídeo vamos falar sobre como desenvolver e desenhar cenários de anime depois da vinheta. Olá, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Vieira, aqui no YouTube conhecido como O Artivista, e como você viu, nesse vídeo nós iremos aprender a como desenhar um cenário de anime. Vale ressaltar que eu já publiquei 2 cursos gratuitos de animação aqui nesse canal. O primeiro deles, que é o Animação Estilo Anime para Iniciantes, tá aqui o link da playlist para você poder conferir esse curso gratuito, tem mais ou menos 7 aulas. E também tem outro curso que foi lançado essa semana passada, que foi o curso de Character Design para Animações. Como é que você pode fazer o Character Design de um personagem que vai ser utilizado em uma animação? Tá aqui também o link para você poder conferir. E, é claro, eu não posso deixar de pedir para você deixar um like nesse vídeo, porque faz toda a diferença para o desempenho desse vídeo no YouTube, para que ele possa ir bem, outras pessoas possam conhecer esse canal e a gente possa crescer cada vez mais. Estamos quase chegando na marca dos 20 mil inscritos e eu pretendo fazer isso o mais rápido possível. Então se inscreve se você não é inscrito e também aproveita para chamar alguém, mandar esse canal para alguém que você conhece, seu amigo ilustrador, que com certeza gostaria de aprender a fazer o cenário do Naruto. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos então ao processo, e eu decidi separar esse vídeo em 4 passos. E primeiro passo, observando os cenários. Como toda coisa que a gente vai desenhar, vamos ter que começar primeiro coletando referências. E para isso, eu vou fortemente recomendar para você o ArtStation. O ArtStation, ele é nada mais, nada menos que a melhor fonte de referência para qualquer artista digital. Lá você vai poder encontrar de tudo, e principalmente o que a gente vai precisar hoje, que são referências de cenários prontos de animações. Então, você vai basicamente pesquisar anime backgrounds ou anime environment, e aí você vai encontrar várias artes incríveis que você vai salvando todas elas naquele programa que eu já recomendei e eu não me canso de falar, que é o PureHef. É um programa gratuito para você poder guardar e organizar todas as suas referências. Com ele, você pode só ir lá no ArtStation, Ctrl+C na arte de alguém e dar Ctrl+V no PureHef, sem precisar ficar salvando aquela pilha de imagens de referência no seu computador, que depois que você termina o seu desenho, elas acabam não tendo muito mais utilidade. Você pode, inclusive, salvar um arquivo do PureHef e deixar ele salvo ali, um .ref, e você pode voltar a acessar aquele arquivo um momento que você quiser. Você pode adicionar anotações e tudo mais. Isso daqui não é um anúncio patrocinado, mas eu sempre preciso falar do PureHef aqui, porque ele é excelente para isso. Então, eu te recomendo a dupla ArtStation mais PureHef para você poder coletar as suas referências. Mas agora vamos falar sobre o cenário. O que tem de mais nesses cenários de animes? Diferente de vários cenários, de vários outros tipos de animações que a gente conhece, como animações da Disney, animações americanas, animações mais ocidentais, os cenários de anime, eles fazem parte de uma esteira de produção. Ou seja, eles precisam manter um certo nível de padrão de qualidade, porque as animações, elas são feitas aos montes pelos estúdios para serem lançadas várias vezes por ano. Animes têm, em média, entre 12 a 30 episódios, né? Claro que tem alguns animes que não seguem muito bem esse padrão, né? Mas, em média, você precisa sempre produzir diversos cenários diferentes para um só episódio. E é por isso que você precisa manter um certo nível de qualidade. Mas daí você me pergunta, mano, como é que eu consigo chegar nesse nível de qualidade? Como é que eu consigo chegar em cenários tão bem produzidos, tão bem feitos, sendo que você precisa fazer 30 cenários para cada episódio que você vai produzir? Qual que é o segredo? É a pintura? É o detalhamento desse cenário? É a iluminação dele que é incrível? É a texturização? Não. É a temida perspectiva.
A perspectiva deve ser provavelmente a parte mais ingrata da arte, porque ela é aquela parte técnica difícil de você assimilar, mas que sempre faz toda a diferença em qualquer tipo de cenário. Não existe um bom environment sem você ter uma boa perspectiva, mas você não precisa quebrar a cabeça com pontos de fuga ainda, e eu vou te mostrar o porquê. Bom, agora vamos então para o nosso segundo passo, o rascunho. Os thumbnails são uma ótima forma de você poder blocar o seu desenho antes mesmo de você ter que se preocupar com os detalhes dele. E assim, eu fiz alguns testes, alguns thumbnails, como você tá vendo aí, só pra gente poder entender que tipo de cenário nós queremos. Vamos lá então, vamos falar agora da coisa séria, perspectiva. Existem duas formas de você fazer essa desgraça. A primeira delas é da forma tradicional, que todos nós conhecemos lá do desenho no papel, que é utilizando pontos de fuga e a linha do horizonte. Com a perspectiva tradicional, você pode fazer inclusive isso no próprio papel com lápis, e aí você passa isso para o computador. Você não precisa nem necessariamente fazer isso no Photoshop. Mas, apesar de ser a forma, digamos, ideal de você fazer perspectiva para que você aprenda e você se desenvolva artisticamente também, existe uma outra forma que nós poderíamos chamar de hack, de life hack, para você poder fazer qualquer tipo de cenário, que é utilizando a modelagem 3D. E para poder fazer isso, eu estou utilizando o software Autodesk Maya. Se você não conhece esse programa, se você nunca ouviu falar desse programa, clica nesse card aqui que eu fiz um vídeo para absolutos iniciantes no Maya poderem aprender a fazer uma modelagem simples nele. Porém, vale ressaltar que o Maya é um software pago. Se você precisa de uma opção gratuita open source, você pode utilizar o Blender, que é nada mais nada menos que o software 3D gratuito mais utilizado do mundo. Mas se você quer uma coisa mais fácil ainda, você pode utilizar opções de software de modelagem 3D que rodam até mesmo no seu navegador, como o Thinkercad, o SketchUp, Vectary, Third e várias outras opções online gratuitas só para você poder blocar o seu cenário e jogar isso no Photoshop e trabalhar melhor em cima. Lembrando que na parte da modelagem você não precisa se preocupar demais com o detalhamento, isso não é importante. O que é importante é você blocar a sua perspectiva, é você posicionar os elementos maiores que aparecem no seu cenário para que você saiba exatamente onde tudo vai ser encaixado e você possa, inclusive, testar diferentes ângulos de câmera. Quando você faz um desenho na mão, você está fazendo aquele desenho e do jeito que ele ficar, vai ser. Quando você faz uma modelagem 3D, você tem a possibilidade de testar diferentes ângulos de câmera naquela mesma modelagem. Então você não fica preso somente a um ângulo de câmera, a somente um enquadramento. Você pode testar diferentes coisas e isso torna a modelagem 3D muito mais prática e muito mais interessante para você poder rascunhar o seu cenário. Agora chegou a hora que todos esperavam, a hora mais divertida, que obviamente é finalizar e colorir o nosso cenário. E a primeira coisa é selecionar as cores base do seu cenário. Qual que é a cor base da minha cama, a cor base do chão, da parede, do teto, da janela? Todas essas coisas serão feitas e selecionadas agora para que a gente possa trabalhar com luz e sombra em cima deles depois. É importante que você faça essa etapa para que você não quebre a cabeça depois tendo que selecionar a cama toda vez que você vai fazer uma pintura nela. Então deixa essas máscaras salvas agora para poder facilitar a sua vida no futuro, vai por mim. E aqui vai mais uma dica, mais uma parte onde a modelagem 3D pode fazer toda a diferença. Você pode também utilizar um renderizador 3D para poder fazer uma simulação da iluminação desse seu cenário. Como você está vendo, eu utilizei o V-Ray,
que é um software, um renderizador 3D externo que eu instalei no Maya, mas o próprio Maya possui o Arnold, que já vem instalado nele, e o Blender já tem também os próprios renderizadores nativos. Então, caso você queira ir um pouco além na modelagem 3D, você pode aprender algumas técnicas de renderização simples para que você possa ter uma simulação matematicamente correta de como que vai ser a sua iluminação. Vale ressaltar que, apesar de cenário não ser personagem, cenário também merece ser trabalhado da mesma forma. Ou seja, não esquece que nos cenários você também tem ambiente occlusion, sombra projetada, sombra de volume, você tem diferentes tipos de iluminação, você também tem zonas onde a luz, objetos onde a luz consegue passar mais do que em outros, assim como você tem na pele humana. Então, um erro que eu vejo muita gente cometer é dar um carinho absurdo para desenho de personagem, mas quando eles vão fazer um cenário, eles não se preocupam com a sombra do cenário, eles não se preocupam com toda a questão de luz e sombra que eles se preocupam quando estão fazendo personagens. Então, o cenário ele acaba sendo meio que feito de qualquer jeito. Então, não se esquece disso. Ele merece sim atenção e carinho na hora de fazer esse sombreamento. E agora, meus amigos, para a gente poder fechar com chave de ouro esse cenário para animações, você vai precisar fazer uma texturização de qualidade. Eu tô falando de você pesquisar imagens de alta resolução no Google para você colocar no seu chão, na sua parede, no seu teto, em qualquer coisa que esteja aparecendo no seu cenário, mesmo se ele for um cenário externo, um cenário aparecendo somente árvores e céu e tudo mais. O quanto mais você conseguir implementar de imagens e conseguir colocar isso da forma correta, melhor ficará o resultado final do seu cenário. E para isso, eu recomendo que você utilize uma imagem de alta resolução, coloque essa camada em objeto inteligente no Photoshop e distorça ela para você conseguir enquadrar ela da melhor forma no seu cenário. E depois que você terminar de fazer esse processo de texturização, você vai trabalhar com o overlay, colocando ali um pouco mais de valor nas áreas onde for necessário, principalmente nas áreas onde o sol bate, e é ali onde você vai dar aquele efeito de glow que a gente vê em muitos jogos também, mas que faz toda a diferença para você ter um cenário mais bem iluminado, um cenário até mais esteticamente agradável de se ver. Não se esquece também de pensar na reflexividade dos objetos. Então, um chão muito limpo e muito polido, ele vai refletir os objetos que estão em cima dele como se fosse água. Então, você precisa pensar nisso e tornar o seu cenário muito mais agradável e muito mais tecnicamente correto também. E bom, pensando em todas as coisas que a gente falou ao decorrer desse vídeo, você vai chegar a um resultado de um cenário como este. Um cenário bem trabalhado na sua perspectiva, com uma pré-modelagem 3D feita para a gente poder não errar na hora de colocar a proporção das coisas, com uma pintura bem feita, com um photobashing ali aplicado em determinadas partes do cenário, na madeira, na parede, e principalmente um cenário bem planejado e bem executado, que não foi feito à moda caralha. E agora o nosso cenário já está pronto para ser utilizado na próxima animação que vai sair na temporada. Esse foi o resultado. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar um gostei aqui se você gostou e deixar um comentário principalmente para eu poder transformar isso em um vídeo futuro. Eu vejo você então no meu próximo vídeo. Tchau!